Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Hoje o nosso assunto vai ser elementos gerais do universo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início então ao nosso encontro da tarde de hoje. Vamos orar então. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que os irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, possam nos orientar. E que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e com certeza o será, e que nós outros possamos apreender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vê se você acha nessa página aí. Você quer o que mesmo? Corpo que não tem espírito encarnado nele. Uma boa tarde a todos. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu estou começando esse capítulo hoje, o 2, são os elementos gerais do universo. Ficou antes dele o panteísmo, que a gente já falou um pouco a respeito, e não tem nada a ver com a doutrina espírita. A gente só vai cansar vocês aí com essa história de que que as coisas do mundo são pedacinhos da divindade, né? Isso está fora de questão. Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos, né, a fim de estudo e tudo, mas é uma teoria totalmente inaceita em qualquer parte, né? Então a gente não vai perder o nosso tempo, né, abordando o panteísmo, que não tem nada a ver com a doutrina, embora Kardec colocou ali sabiamente para poder orientar aqueles que ainda são adeptos, né, dessa ideia de que Deus é diferente de falar que Deus está na flor, que Deus está na água, que Deus está... Porque Deus é presença imanente no universo, então ele está em todos os lugares. Então, quando a gente realmente olha uma natureza bonita, Deus está ali. Mas é diferente de dizer que cada coisa ali é parte, é uma partezinha da divindade. Que isso seria o panteísmo, que está totalmente fora da questão. E logo vem a seguir os elementos gerais do universo. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos, ela também está muito desenvolvida na Gênesis, tem alguma coisa no Livro dos Médiuns. É uma partezinha, assim, mais razão do que coração, né? Então, as reuniões, às vezes, parecem, né, até aula de química, de física, coisa que eu não posso nem oferecer, porque eu não conheço nada. Mas Kardec tinha que citar por conta da criação, né, de como a vida surgiu na Terra, da criação, que isso faz parte do estudo da doutrina espírita e nos deu a conhecer, através dos espíritos, toda a verdade que podemos conhecer. E ponto final. Nós vamos ver isso aqui. Então, o Livro dos Espíritos, ele não contém toda a verdade universal. Kardec deixou bem claro na Gênese, quando ele escreveu, Gênese, porque Obras Póstumas já é um livro que está fora da codificação, foi escrito após a morte de Kardec, então não conta. Mas a Gênese, a gente já falou aqui, que ela não foi escrita da maneira como foi o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi ditado pelos Espíritos, codificado por Kardec, que recebeu de todos os centros, cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo, as perguntas que ele mandava, e ele recebia, olha, naquela época, imagina que dificuldade que era isso, né? E ele recebia, fazia a comparação das respostas, que ele mandava a mesma pergunta para cerca de 1.000 centros espalhados, cerca de, né? Não é um número exato. E ele recebia essas respostas e ele ia comparando as respostas e via que a diferença ali era de idioma, era de aspectos linguísticos mesmo, e não do tema em si.
O tema a resposta era a mesma, com apenas variação linguística, e isso ele conhecia muito bem, que Kardec era poliglota, ele dominava línguas e ele tinha uma facilidade enorme para isso. E ele foi trabalhado em outras encarnações, por isso até que ele escolheu esse nome de Allan Kardec para assinar o Livro dos Espíritos, porque na época as más línguas falaram que ele não queria assinar porque ele ficou com vergonha, que ele era muito um profissional renomado, um professor, e que ele não quis colocar o nome dele ali para não se dar mal, porque o Livro dos Espíritos chegou numa época complicada em termos de ideologia. Então ele não quis, realmente, falam, né, que ele não quis assinar. Nada disso. Ele apenas não quis pegar para ele o mérito daquela obra, que ele tinha certeza que iria tomar conta aí do conhecimento, né? Então ele não quis colocar o nome dele, até para o nome dele não influenciar uma obra que não era dele. Tanto que ele fala, o Livro dos Espíritos, não é dele. Então ele escolheu esse pseudônimo, que foi sugerido pelos próprios espíritos, que foi um dos nomes que ele teve quando ele estava reencarnado nessa preparação toda que foi feita com essa alma grandiosa para codificar o espiritismo. Quando ele foi sacerdote druida, ele teve esse nome lá. Então ele assinou Allan Kardec. Então o livro dos Espíritos, ele não contém todas as verdades do universo. Ele contém toda a verdade que a gente pode conhecer. Então é diferente. O que está ali é verdadeiro. A ciência não está contradizendo nada, pelo contrário. A gente já até falou que a Gênese, por exemplo, ela fala no buraco negro, não com esse nome, mas com o centro de atração que atrai os mundos, que atrai tudo para esse centro de atração. Então a antimatéria está presente ali também, e há um tempo atrás, né, as descobertas científicas chegaram aí nos neutrinos, que é a quebra do hélio do Sol, né, que faz que essa matéria que não é percebida por nós nos ultrapasse o tempo todo e a gente não sente a menor reação disso aí. Então é considerada uma antimatéria. E a Gênese também fala sobre isso, já fala nisso. Quer dizer, a gente vê que as verdades, e Kardec deixou claro isso na Gênese, que é talvez 80% hipotética, não que não sejam verdades, e sim deixando abertas as questões para análise e para a confirmação posterior da ciência. Então não foi nada que não soubesse, mas que não estava na hora ainda. E a gente vai ver isso nessa questão dos elementos primários do universo, nessas questões que a gente quer muito entender, mas a gente não tem ainda condições para isso. Então, nós estamos entrando nesse elemento gerais do universo, que vai ser, tem hora que vai ficar até um pouquinho chatinho, mas é necessário para que a gente some isso aí, né, aos nossos, assim, as especulações que nós fazemos sobre o universo, porque é um questionamento normal. A gente quer saber como que a gente surgiu, como que a gente está aqui, para quê, né? Então, o Espiritismo tem essas respostas aí para a gente, embora algumas não sejam tão satisfatórias quanto nós gostaríamos que fosse, porque a gente não tem ainda condições de entender isso. O próprio conceito de Deus é difícil de entender. A gente está nesse capítulo que fala sobre essas coisas. É difícil entender isso, porque Deus é eterno, né? E esse conceito de eternidade é muito complicado para a nossa cabeça. A gente não consegue entender muito bem. A gente entende o conceito de imortalidade, mas de eternidade. E qual é a diferença? É que o eterno não teve início também. Ele não terá fim, mas ele também não teve início. Então, como compreender algo que não teve início? Então, para a nossa cabeça ainda, para a nossa parca evolução espiritual, não dá para entender essas coisas ainda, né? Então, fica difícil entender esse conceito de Deus, cujo conceito a gente trabalhou um pouco as propriedades desse Deus na semana retrasada, quando estivemos juntos.
sobre aquela questão de Deus em justiça com os atributos divinos. Ele é imaterial, ele é eterno, ele é soberanamente justo e bom, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então a gente trabalha isso na nossa cabeça, mas fica difícil. Isso tudo dá para compreender os seus atributos pela obra, né? Porque pela obra a gente conhece o autor, né? Quando a gente vê uma coisa muito perfeita, a gente fala, nossa, tem que ter partido isso aí de uma mente brilhante, de uma mente inteligente, que a gente não ia conseguir fazer. Então a gente consegue entender isso, mas conseguir entender o conceito de eterno é complicado para a gente. Porque se não teve começo, como pode ser? Então a gente não adianta a gente ficar se perdendo nisso, gastando tempo em querer compreender algo que não vai se somar à nossa questão evolutiva, de nos melhorarmos, de fazermos a nossa reforma íntima, porque é com isso que a gente tem que se preocupar. Não é com essa questão de como começou isso ou aquilo, e querer entender aquilo que a gente não tem ainda condição, e que só vai entender quando nós evoluirmos um pouco mais. Então a gente tem que tratar dessa questão evolutiva, da base, desse alicerce evolutivo, para que a gente possa adquirir mais lucidez para entender aquilo que ainda não está ao nosso alcance entender. Então nós vamos caminhando e procurando entender aquilo que já somos capazes, né? Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra, né? Por que ele não permite? Está fazendo joguinho? Não, é porque ele sabe que a gente não vai ter condição de entender. Ora, se a gente for para uma tribo aí, bem enraizada, né? Nos seus conceitos, naquilo que ele sabe, no seu modo de viver, distante de toda essa tecnologia, né, na qual nós estamos inseridos, se a gente leva para lá um simples celular, né, que todo mundo tem hoje um na bolsa, ou pelo menos, digamos que 99% das pessoas têm, e 1% não acha necessário e não vai fazer falta nenhuma, porque a gente viveu sem ele durante muito tempo e não fazia falta, né? Eu, às vezes, gosto de lembrar disso, que eu, quando comecei a trabalhar como professor, eu comecei em Lumiar, lá. Apesar de ter tido uma boa classificação no concurso, muito boa, eu era a segunda a escolher, realmente era lá que tinha. O primeiro também era num outro lugar tão longe quanto, que eu nem me lembro qual, que eu gostei mais de ficar ali. E não tinha energia elétrica, não tinha nada lá, né? Tanto que quando estava terminando, por volta de 5 horas da tarde, já estava bem escurinha a sala, porque não tinha luz, não tinha nada. Então não tinha geladeira na escola para armazenar merenda, a merenda era só nada perecível, porque senão não tinha, né? E era tão longe para a gente por causa do acesso, né? A gente levava muito tempo para chegar. Levava de 1h30, 2 para chegar aqui por causa do acesso. Não tinha asfalto, não tinha nada. Quando chovia, eu tive que ficar lá uma vez, que não pude voltar. Perdi uma opção de sapato enterrado na lama, porque tinha que fazer a baldeação, descia. Quando descia, ia até o joelho na lama. Aí, quando voltava, não trazia o calçado, a gente já botava umas coisinhas extras na bolsa, né? Então, olha só, não tinha nem energia, né? Fiquei 10 anos lá. Não morri, não tinha telefone, não tinha nada. E, no entanto, ninguém morreu. Quer dizer, hoje a gente tem essa facilidade toda da tecnologia, né? Aí, se a gente lembra na rua que está sem o celular, eu não, tá? Porque isso realmente eu nem me importo. Meu filho fala, não sei por que você tem isso, porque a gente liga, ele está ou está descarregado, ou está em casa, eu digo, é assim mesmo. Eu vivi a vida toda sem ele, não vou morrer agora, porque esqueci de carregar ou esqueci de botar carga de bateria, né? Então, muita gente fica transtornada, porque esqueceu, está na rua, quer voltar para buscar.
em casa, porque parece que não pode ficar sem aquilo, leva para a mesa de cabeceira, bota lá. Aí fica a noite inteira com aquele... Porque tem gente que passa mensagem de madrugada como eu, porque durmo tarde. Mas as pessoas que recebem as minhas, eu sei que elas desligam, por isso que eu deixo, porque de manhã elas vão ver. Então, tem gente que assim, quer dizer, é a modernidade? É. Mas se a gente chegar com uma coisinha dessa, lá, numa tribo dessa, tirar uma foto e mostrar para eles, eles vão falar que é coisa do demo ali, né? Vão ficar apavorados ainda. Eles não têm, por mais que a gente queira explicar, o simples acender de uma lanterna, às vezes, para eles, que eles não sabem como que pode a luz aparecer dentro de uma coisa, porque eles não conhecem. Né? Estou falando de uma tribo bem primitiva, que não conheça nada, que não tenha contato com isso. Eles vão achar aquilo ali, não vão conseguir, por mais que tentar explicar, eles não vão conseguir entender. Então, isso acaba sendo nessas questões do universo. Não adianta os espíritos ditarem, né, na época, terem ditado para Kardec algumas coisas que a gente não tinha ainda condição de entender, que iria dar um nó violento na nossa cabeça, a gente ia até esquecer de estudar isso aí. Porque ainda assim, tem coisas ali que a gente fica tendo que reler e reler, porque não está entendendo muito bem. Né? Então, imagina as outras coisas. Então, é lógico que nós não vamos dizer aqui que o Livro dos Espíritos reúne as verdades do universo. Não. Ele reúne aquelas que a gente já pode compreender. Mas Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra por causa disso. A gente não tem ainda a capacidade de entender tudo. Aí, o que eles dizem? Olha, o véu se ergue, os espíritos respondem para Kardec isso. O véu se ergue na medida em que ele se depura. Quer dizer, quanto mais a alma se depura, mais claridade, mais lucidez ela tem para entender as coisas. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. A gente vai ver, na questão das propriedades da matéria, que é difícil para a gente compreender essas coisas, que eles já nos explicam, né? No Livro dos Médiuns, nós temos fenômenos de transporte de pedra. Não está no Livro dos Médiuns, eles explicam o fenômeno do transporte. Mas experiências na literatura espírita, de centros espíritas, que já fizeram, na época de Kardec, isso já acontecia, e depois, né, muito tempo depois, continuou acontecendo efeitos físicos no ambiente, né, de trabalho ou até nas próprias casas. Os efeitos físicos, por exemplo, chuvas de pedra, de repente, aqui dentro. Né? Vamos imaginar que, de repente, começasse a cair pedra aqui dentro desta sala. E essas pedras fossem analisadas, e são pedras mesmo. Não é uma criação mental, é pedra. Pedra do jeitinho que ela é, do jeitinho que se encontra ali do lado de fora. Então, isso é explicado pelas leis universais, é explicado, o Espiritismo explica isso. Mas é difícil para a gente entender. Não é muito fácil da gente entender. O transporte, como já houve numa sessão espírita, o espírito. Zé Manel gostava muito de contar essa história. Eu tenho até que me inteirar direitinho dela. Vou começar com Ângela, porque eu não me lembro totalmente. Mas tinha um espírito que trabalhava neste centro, na reunião mediúnica, né? Lógico, trabalhando na reunião mediúnica. E ele sempre, na hora que acabava a reunião, as pessoas achavam algumas coisinhas na reunião que ele materializava. Então, pedrinhas, algumas coisinhas assim, nada de valor não, coisinhas simples. Aí um dia brincaram com ele e disseram que ele só carregava pedrinha, que ele não carregava mais nada, que ele só carregava pedrinha. Ele falou, tá bom. Aí, não sei se foi na próxima ou quando foi, quando terminou a reunião, que eles saíram da sala, por exemplo, nós temos a nossa reunião mediúnica ali atrás, né? E aqui
Como se fosse mais ou menos isso. Quando eles saíram da sala da reunião, que eles entraram na outra, tinha uma pedra enorme lá dentro. Enorme. Uma pedra enorme, gigantesca. Que teve que tirar a parede para a pedra sair. Olha só. Como que aquela pedra foi para lá? Como que ela entrou? Né? Ela entrou. Então, são as propriedades da matéria modificadas pelos espíritos que é difícil para a gente entender, mas é fato, é real. Né? Então, da mesma maneira que se a gente levar um celular lá para uma tribo primitiva, ela não vai conseguir entender, fica difícil para a gente entender também como é que aquela pedra entrou ali. Mas o livro dos médiuns explica. Não é tão simples assim. A gente tem que ler, reler, analisar, né? Mas se explica, livro dos médiuns. Transporte de objetos. Então, acontece. A mesma coisa as pedrinhas. Porque não precisa ser grande. Pedrinhas, de repente, aparecerem aqui dentro, caindo na cabeça de todo mundo, né? É uma coisa assustadora. Mas isso é um fenômeno extremamente simples para os espíritos. Então, são coisas que, mesmo que a gente já possa conhecer, a gente ainda esbarra com as nossas limitações. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, vai até aonde a gente conseguir, com a nossa inteligência, com o nosso nível de evolução, compreender as coisas. Nós não podemos esquecer que somos de ordem inferior. Nós estamos na ordem dos espíritos inferiores. E nessa ordem dos espíritos inferiores, esse capítulo nós vamos estudar, não vai demorar muito, que aqui a gente está recomeçando o livro dos espíritos. É importantíssimo a gente conhecer essas ordens. São 3 ordens. Inferior, espíritos bons e espíritos superiores. Nós estamos na ordem dos inferiores. Essa ordem é a maior de todas. Ela reúne o maior número de classes dentro da ordem dos inferiores, que vai de um espírito impuro, extremamente malévolo, ao espírito quase bom, que já está mudando de ordem para espíritos bons. Então, é uma ordem que tem muitas classes, não sei se são 9 classes, não sei, não estou me lembrando bem, mas tem muitas classes dentro dessa ordem de espírito inferior. E se somos espíritos inferiores, a nossa lucidez, a nossa evolução é muito pequena ainda para compreender determinadas coisas. Então, a gente não tem que ficar se preocupando muito com a origem disso ou daquilo. A gente tem que se preocupar com a nossa reforma. Estudar espiritismo, estudar a natureza. Colocar isso na corrente do pensamento para a gente poder melhorar a si mesmo, né, para que a gente possa ir compreendendo as coisas. Ora, quando um médico fica doente, ele pode não ter perfeita compreensão do problema que ele tem, que pode não ser nem a área dele, mas ele, como médico, ele sabe da gravidade, dos sintomas, ele sabe de tudo isso. Quando uma pessoa totalmente leiga fica doente, ela não sabe nada. O médico, se ele for um médico muito atencioso, ele até tenta explicar, mas a pessoa, doutor, trata aí, me dá remédio, me trata, que eu não entendo disso. Né? Então, cada um vai adquirindo conhecimentos, né? E vai crescendo com isso. E vai aprendendo, vai tendo mais capacidade de compreender as coisas. Então, na questão filosófica, a questão do ser, do destino e da dor, aí tem até um livro com esse nome de Leon Denis, a gente tem dificuldade, né, de compreender as coisas, a definição das coisas. Mas não vamos nos preocupar tanto com essas situações. Vamos nos preocupar com a nossa melhoria, com a nossa reforma, para que a gente possa conhecer cada vez mais a verdade das coisas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, já disse Jesus. Então, disse Jesus naquele diálogo com Nicodemos, que nós já analisamos aqui quando falamos sobre reencarnação. Olha só, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que ele não entendia? Vamos relembrar que eu não quis colocar o diálogo inteiro. Ele queria saber como que ele alcançaria o reino de Deus. Nicodemos, que era doutor em leis, era membro do Sinédrio.
que vamos dizer que seria nosso Senado hoje, né? Então, ele conhecia muito bem as leis. Mas ele queria saber como é que ele podia alcançar o reino de Deus, porque ele encontrou com Jesus escondidinho, né? Porque ninguém visse. E Jesus disse para ele, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele, na hora, ele ficou assustado, que ele pensou, mas nascer de novo? Tanto que ele entendeu o que era nascer de novo, que ele faz essa pergunta para Jesus. Eu terei que entrar de novo no ventre da minha mãe? Eu terei que entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele sabia o que Jesus estava falando. Aí Jesus disse, ó, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque os discípulos todos entendiam, né? Os mais simples que nem entendiam de lei. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Né? A gente não entende o que está aqui. Né? Como é que a gente quer entender o início das coisas? Né? Como tudo surgiu, como Deus criou, em que momento que Ele nos criou. Né? É difícil para a gente entender essas coisas, então não vamos ocupar a nossa cabecinha com isso ainda. Porque esse conhecimento vai chegar no momento que nós estivermos mais preparados para recebê-lo. Comentário de Kardec a respeito disso, né? Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas não é bem assim que acontece, né? Parece que quanto mais informada é a pessoa, não é nem formada, é informada, quanto mais instruído é o ser humano, mais orgulhoso ele fica, né? Mais pedante ele fica, se achando, né? Olha, ninguém aqui no planeta Terra pode se achar. Nós somos inferiores. A gente está muito aquém do ideal evolutivo, né? Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, quanto mais conhecimento o homem adquire sem a outra asinha do sentimento, da sabedoria, porque para alcançar, né, a evolução, a gente precisa das duas asinhas, né? Da ciência e do sentimento. Senão a gente não consegue voar com uma asinha só para alcançar a sabedoria. A gente pode ser carregado de conhecimentos e não ter humildade o bastante para incorporar aquilo aos nossos pensamentos, para que alicercem as nossas ações por orgulho. Porque a gente sabe que muita coisa a gente não vai poder fazer mais. Que muita coisa a gente vai, em muita coisa a gente vai ter que mudar. E aí a gente não está se preocupando muito com isso. Né? E muitas vezes despreza, humilha aquele que sabe menos do que ele na intelectualização, sem ver que ele é muito maior na moralização. Porque as duas ciências não caminham juntas, né? A moralidade e a intelectualização não obrigatoriamente caminham juntas, deveriam. Porque o conhecimento busca o desenvolvimento moral, mas quando a gente quer. Conhecimento intelectual é muito simples de conseguir. É muito simples. Fazer isso que eu estou fazendo aqui, qualquer pessoa faz. Basta que ela pegue o livro, estude, organize e passe. Porque, ó, é só falar. Mas isso é pouco, é nada. Isso é nada. O maior
de todos os bens aí é praticar o que se fala, é fazer. O que não temos é essa pretensão, né? Reconhecemos que somos espíritos inferiores, espíritos errantes, né? Não só porque erra, não. Errantes porque precisam de reencarnar. Vai e volta para adquirir evolução, né? Então, isso que é complicado. Quer dizer, entrar para uma universidade e se formar, qualquer pessoa pode fazer isso. É só ela querer. Ela vai se preparando lá no estudo fundamental, mesmo que ela tenha mais idade. Quantas pessoas a gente vê que se formam aí com 70 anos, 70 e poucos anos? Não é? Essa professora que morreu lá nessa tragédia, né, em Suzano, o filho dela falou, ela não tinha condições de estudar, ela formou seus filhos, 3 engenheiros que ela tinha, que ela formou os 3 engenheiros, os 3 filhos, e ela não pôde estudar. Quando eles se formaram, ela foi estudar. Aí ela foi e fez pedagogia, se formou, né, já com mais de 50 anos. Então, qualquer pessoa pode adquirir um diploma, qualquer pessoa. Uns vão ter que se esforçar um pouco mais que outros, ele tem um pouco mais de dificuldade, mas ele pode fazer. Agora, a moralidade não é só para quem pode, é para quem quer também, né? É difícil, porque implica muitas mudanças de comportamento. Então, colocar em prática o que a gente aprende no Espiritismo é muito difícil, porque é o ideal, é o Evangelho de Jesus. Por isso que a gente não tem que ficar desesperado, porque eu ainda estou fazendo isso, vai fazer, e muito ainda, e muitos outros erros. Mas, pelo menos, a gente está procurando melhorar. A gente está procurando crescer. Né? E a gente está começando a enxergar os próprios erros. Isso é muito importante. Porque aquele que não consegue ver erro em si, ele já está errando ali, ele já está totalmente errado ali, porque ele tem. Nós somos inferiores, a gente erra muito. O que a gente não pode ficar errando erro velho, né? Porque aí é uma ignorância, né? É uma perda de tempo. Mas a gente vai errar muito, porque é errando que a gente vai aprendendo as coisas. A nossa vida é feita de escolhas, sempre de escolhas. Mas nem sempre essas escolhas são acertadas. No momento que a gente faz, a gente acha que é. E depois a gente vê que não é. Então, o que é importante? Ficar remoendo isso aí? Não. Eu errei, agora eu vou acertar. Eu vou pagar um preço e vou acertar. Isso é evolução. Isso é crescimento. Né? Então, não adianta a gente ficar achando que a gente vai sair, né? Que às vezes a gente ouve uma palestra muito bonita, aí a gente sai dali santificado. Só naquele momento ali, dali a pouco é você mesmo, com todos os seus erros, né? Igual quando a gente está preparando uma palestra, a gente olha, a gente fica ali enlevado, gente, que maravilha, que maravilha. Tudo bem, dali a pouco, né? Eu estou com meus pensamentos. Claro que aquele estudo, aquela palestra que eu ouvi, vai me ajudar a querer melhorar. Isso é muito importante, porque aí a gente vai fazendo um esforço para acontecer, né, essa melhoria. Com isso, a gente vai diminuindo o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas inferioridades, que todos nós temos. Se a gente não as tivesse, nós não estaríamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provações e expiações. Quando Deus julgar útil, pode revelar ao homem aquilo que a ciência não consegue aprender, com comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos. Comentário de Kardec a isso. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro. Então, é através dessas comunicações. Olha só. Espiritismo. Quer revelação maior?
que a ciência ainda não aprendeu tudo, né? Ou pelo menos quase nada, dentro dessa revelação, né, dos espíritos sobre o mundo, além deste que a gente vive, sobre a dimensão espiritual, que interage o tempo todo com a dimensão material. São comunicações elevadas dos espíritos da verdade, e não de verdade, porque de verdade todos somos, né? Mas da verdade, que reúnem os conhecimentos todos e que passaram para nós aqueles que nós já podíamos compreender. Então Deus julgou necessário. Foi o terceiro plano dele para nós. O terceiro. O primeiro foi Moisés, com a necessidade enorme de frear aqueles impulsos bárbaros e violentos da época. Então trouxe a lei, que recebeu ao vivo. Não foi escrito, não foi medium, foi ditada para Moisés. A história é essa. Foi ditada, falada e impressa em fogo nas tábuas. Não foi ele que escreveu. Aquilo veio direto, segundo contam as escrituras, o Velho Testamento, direto de Deus para ele. E foi como no imperativo negativo, que é pesado, né? A palavra não é pesada. A palavra não pesa. Ela dá um impacto na gente ruim, né? Tanto que quando a gente está adestrando animais, né, para eles não fazerem as coisas que a gente quer, a gente usa muito isso, porque eles são terríveis, eles são safadinhos, né? Eu tenho uma vai fazer 11 anos, que come as coisas dentro de casa ainda. Hoje eu fui ver, ela comeu o meu armário lá no terraço de embaixo, assim, onde eu guardo material de limpeza. Destruiu a parte de baixo. E aí, quando chega perto dela, que ela tem que estar fazendo, senão não adianta mais, né? Fala, não, para na hora. Olha o impacto que tem essa palavra para eles. E para nós também. Mas para nós, quando a gente vai falar com uma criança, a gente não deve usar esse não na frente, impacta demais. Fala com um jeitinho melhor, porque são espíritos inteligentíssimos, né? Então o não impacta. E foi assim que veio a primeira revelação de Deus para nós. Porque todos os mandamentos são redigidos no imperativo negativo. Não está falando o que é para fazer, está falando o que não é para fazer. Né? Porque a gente não ia entender o que é para fazer. Quando a gente quer que uma criança realmente não faça alguma coisa, não adianta falar o que ela tem que fazer, não. Fala logo que não pode fazer. De uma maneira carinhosa, mas fala. Né? Não precisa usar o não, tem outras formas, porque impacta. E foi assim que chegou para nós, que era necessário naquela época um Deus ser reconhecido como punitivo. Senão a gente não se emendava, né? Depois chegou Jesus, com a segunda, trazendo esse Deus amoroso, esse Pai amoroso, substituindo todos os mandamentos daqueles dois no afirmativo. Já não mais no negativo, dando uma amorosidade maior na lei. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está resumida toda a lei e os profetas. Só isso. Mas a gente também não aprendeu. Não aprendemos. Estamos ainda na lei de Moisés. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a pena de talião, que é a pena pelo semelhante, a gente se vinga. O que é vingança, se não a aplicação da pena de talião por nós mesmos? É essa. Só que a gente ainda está pior, porque a gente não paga na mesma moeda, não. A gente piora mais ainda a situação, né? Então, olho por olho e dente por dente, na nossa concepção, é olho por olhos e dente por dentes. Se continuarmos assim, Gandhi falou que a humanidade vai estar desdentada e cega. Com certeza, né? Aí chegou a terceira revelação. Aí sim, chegou o quê? A responsabilidade. Se nada deu jeito, vou colocar na sua mão a responsabilidade pela sua alegria ou tristeza, graça ou desgraça.
e deu a conhecer a lei de causa e efeito. Olha só, vamos voltar à primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Né? Qual é a resposta? A gente já passou por ela 2 vezes aí. Começa como? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que veio primeiro? A inteligência. No conceito dos espíritos, veio primeiro a inteligência, depois o efeito. Tá vendo? O efeito dessa inteligência, causa primária de todas as coisas, é o efeito da inteligência superior, que veio antes. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é a inteligência e as causas que essa inteligência produz. E como toda causa tem efeito, cada um carrega o seu. Né? Então, chegou essa lei para nós. Qual é a lei? Quem com ferro fere, com ferro será ferido? É, só que não mais aplicada por nós, e sim pelo Criador. Com a lei de causa e efeito. O que você fizer, você vai ter que resgatar. Você vai ter que pagar por isso. Nada fica sem resposta. Então, quando a gente toma conhecimento, e esse terceiro plano de Deus, foi o checkmate para essa humanidade. Não precisa de mais nada. Coloca na mão da pessoa a responsabilidade pela vida dela. Está aí. Qualquer criança entende isso. Isso está lá no jardim de infância. Bateu, não é bateu, deu também, bateu, levou, não, porque isso também não se ensina. Que aí é a lei de Moisés, né? Pega essa criança, fala com ela. Você gostaria que ela fizesse isso com você? Claro que ela vai dizer que não. Então não faça para ela. É a lei de causa e efeito. Que mesmo que ela não faça com você agora, outro vai fazer. É a lei de causa e efeito. Então, a criança entende. Então, essa lei, ela é, né, digerida, entendida e digerida por uma criança no jardim de infância até ela morrer, com 100 anos lá. Basta isso. Né? Então, foi essa responsabilidade que Deus colocou em nós quando nos criou espíritos humanos. Que há uma polêmica que, entre alguns professores de português, uma vez me perguntaram isso, por que é que espírito, na codificação, vem com um E maiúsculo? Que não é. Eu precisei de ajuda uma vez, que eu quis reproduzir a capa original de O Livro dos Espíritos em francês. Eu não sei a língua francesa. Conheço uma coisinha ou outra, mas é pouco. E eu precisei da ajuda de um professor de francês. E quando fui conversar com ele, ele também gostava, que ele já partiu do espiritismo, ele falou, não consigo aceitar que esteja escrito espírito com letra maiúscula. Espírito é substantivo comum. Não tem que ter letra maiúscula. Eu, na época, não pude responder para ele, porque eu ainda não tinha também atentado para isso. Eu estava começando a estudar o espiritismo. Mas podem reparar que quando Kardec se refere ao espírito, que somos nós, aquele que Deus criou, quando aquele princípio espiritual chegou ao ponto máximo da evolução no reino da inteligência inferior, então, com a manipulação divina, ele criou os espíritos simples e ignorantes, né? Simples e ignorantes. Ali, ele é o espírito humano, né? Mas tudo tem espírito. Quando se refere à inteligência. Porque nós temos 2 princípios que compõem o universo. O espírito e a matéria. Esse espírito é com letra minúscula. E o espírito que Deus criou, manipulando o princípio espiritual que já tinha feito evolução até ali, e entrou no reino hominal da inteligência superior, espírito humano ali, entregando a ele o livre-arbítrio, a responsabilidade sobre a sua vida, esse é com letra maiúscula.
porque esse não é comum. Esse é próprio. É como seu nome. Porque o nosso nome é Espírito. O meu nome encarnada é Sueli, mas o meu nome é Espírito. De todos nós. Esse é próprio. A inteligência, o princípio inteligente, esse espírito aí, que é o princípio inteligente que está no universo, em todas as coisas, presente em todos os reinos, em tudo que existe, esse é comum. Então, o sinônimo de inteligência universal não é Deus, é outra coisa, não somos nós também, esse é comum, é com letra minúscula. Mas quando se refere ao espírito que somos, humanos, espíritos ali, humanos, esse é com letra maiúscula, porque esse é próprio. Esse é o nosso nome. Porque ninguém é Maria, Pedro ou José. Somos espíritos. Cada um é espírito. Não tem nome, é espírito. Esse é próprio. Né? Adquirimos nomes quando reencarnamos, incorporamos uma personalidade para fazer essa individualidade, que é o espírito, evoluir. Esse é próprio. Então, quando fomos criados simples e ignorantes, foi nos dado o livre-arbítrio a possibilidade de fazer escolhas. Então, fazemos escolhas, nem sempre são boas. Como a gente falou, nem sempre a gente é elegante na hora de escolher, né? Não fazemos boas escolhas. Aí vamos ter que responder por isso. Então, é a lei de causa e efeito. Então, é o terceiro plano de Deus, que nada mais é que a própria pena de talião, porque a gente sofre pela semelhança. Não significa que na próxima encarnação, se eu matei alguém, alguém tem que me matar. Não. No momento que eu tirei a vida de alguém, eu me responsabilizei por isso, vou ter que responder por isso. Eu feri de morte o corpo físico de alguém e feri o meu perispírito. Esse fluido, esse aglomerado fluídico, que é uma matéria essenciada, não quintessenciada como a alma, mas é matéria, a gente vai ver nas propriedades da matéria, e eu vou levar isso comigo. Por quê? O perispírito não se separa do espírito. Digamos que seja um corpo, entre aspas, do espírito. Por que perispírito? O que é peri? Peri é um prefixo que significa em torno de. Né? Em torno de, em volta. Então, o espírito, ele possui um aglomerado fluídico que o envolve. Por isso se chama perispírito, em torno do espírito. E ele vai porque ele não se separa. Nunca o espírito se separa do seu aglomerado fluídico que o envolve, porque é através disso que ele se manifesta no mundo material. Então, todas essas comunicações, tudo isso, Deus permitiu com a chegada de O Livro dos Espíritos, que nos deu a conhecer através de comunicações elevadas, porque eram espíritos que reuniam já a verdade do universo, poderiam falar, né, que nos deu a conhecer sobre o nosso passado e o nosso futuro, nosso destino futuro, dando-nos a oportunidade, então, de crescermos, porque a dor está associada diretamente ao mau uso do livre-arbítrio. Se obedecermos à lei, tudo certo. Se não, teremos que responder por isso. Espírito versus matéria. Esses são os elementos que compõem o universo. O elemento inteligente e o elemento material. Tá? Esse espírito é escrito com letra minúscula. Tá aqui tá maiúscula para ressaltar os dois, né? Mas esse tipo, quando a gente escreve essa palavra aí, se referindo ao elemento inteligente do universo, esse espírito aí é com letra minúscula, porque esse é geral. É comum, né? Então, esses compõem. Então, é o espírito versus a matéria, todo o tempo. Definimos a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa é a definição da ciência, né? Que define a matéria, né? Se referindo ao átomo. E
da época que se conhecia, né, a menor partícula, claro que depois, né, conheceu-se outras partículas, como o quartzo, com o acelerador de partículas, aí foi mostrando que o átomo não é a menor parte conhecida e outras coisas mais. Por isso que mesmo as definições científicas não são expressões da verdade do universo, elas mudam de acordo com o conhecimento, com as descobertas desse universo aí maravilhoso, né? Então essa definição é da ciência, a gente entende que isso aqui é matéria, né? É concreto, igual substantivo concreto e abstrato. Vamos combinar, que coisa horrorosa isso, né? Vocês aprenderam isso fácil na escola, gente? Aprenderam? Porque, olha, eu quando tive que explicar essa tristeza aí, foi um caos, né? Para poder a criança entender que o vento era concreto. Porque ficava falando que era coisa que ele podia pegar. Ele não entendia isso, porque ele não pegava. E Deus, que também, ele não conseguia nem ver, nem nunca pegar. Como é que ele entendia que isso era concreto? Que para ele, concreto era aqui, ó, é uma caneta, é uma bolsa, é um caderno. Né? Coisa difícil, né? De compreender essa parte aí da língua. Substantivo concreto e substantivo abstrato. Aí tantas definições, né? Tantas coisas para explicar. Aí a gente caía para aquele lado. Bom, substantivo abstrato são os sentimentos. É o resultado da ação, né? Corrida é o resultado da ação de correr. Amor é o resultado da ação de amar. Aí já iam entendendo um pouquinho mais da situação. E Deus, vento, não é resultado de ação nenhuma. Então é concreto. Então, concreto, né, é o que existe de fato e abstrato é o que se imagina. Aí a gente conseguia chegar um pouquinho mais perto daquela criaturinha com aqueles olhinhos desesperados para você, porque não estava entendendo nada, né? Aí é um terror. Ficar dando nome para todos os boizinhos na primeira fase do ensino é uma desgraça para o aluno. Pois é. Ele não consegue entender. É. Por que não é peixe? Não está lá? Então, é mamífero, mas está lá. Olha, é difícil. É o que os espíritos falam, que a gente depois vai ver aqui, essa questão da linguagem, da nomenclatura, né? Então, está aqui. Definimos a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Mas a matéria, aí vem o espiritismo com as revelações superiores. A matéria existe em estados que não percebeis. Eles já estavam falando isso lá atrás. Aí há pouco tempo os neutrinos foram descobertos. Eles não eram detectáveis por nada aqui na Terra, mas foram reconhecidos como quebra do hélio de hidrogênio de Sol, né, que perpassam o nosso organismo. Milhões, trilhões de neutrinos a todo momento. Aí conseguiram fazer uma placa que conseguia detectá-los. Então estava lá já, ó. A matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Tá vendo? É aquilo que a gente fala. Toda verdade que a gente pode conhecer, tá aí. O que a gente não pode, a gente vai ver que tem coisa que não pode. Então não tá, né? Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Quer dizer, o próprio espírito é, só que é quintessenciado. Então, no fundo, né, tudo está dentro desse elemento inteligente associado, porque o espírito, energia quintessenciada, energia pura, ele não se desgruda do seu aglomerado fluídico semimaterial. Então, no fundo, a matéria está ali presente em tudo, em estados que a gente nem imagina que podem existir.
Mas ele precisa desse aglomerado fluídico que o envolve para que ele possa se manifestar. Existe o espírito sem a matéria? Claro que sim. Mas ele precisa dela para se colocar em comunicação com o plano da matéria. E a matéria precisa dele para intelectualizá-la, porque senão ela também não é nada. Se comprarmos uma bicicleta, eu, por exemplo, se comprasse uma bicicleta e pusesse lá na minha casa, eu só ia achar ela bonitinha todo dia, olhar para ela, porque eu não sei andar de bicicleta. Eu não consegui aprender a andar de bicicleta. Recebi bullying, na época não tinha esse nome, mas eu recebi. Os meus irmãos morriam de rir. Principalmente quando começava a querer me ensinar que eu levava um tombo atrás do outro. Fiquei traumatizada daquele bullying. Nunca quis aprender. Então, o que vai adiantar essa bicicleta lá na minha casa para eu ficar olhando para ela? Ela vai me ocupar um espaço, vai me obrigar a limpar ela todo dia, porque ela não vai ser nada para mim. Porque para que ela fosse alguma coisa para mim, essa inteligência, ainda que precária que está aqui, tinha que aprender a andar para ela servir. Então, eu teria que intelectualizá-la para ela poder andar, porque sozinha ela não vai fazer nada, né? Então, isso é a associação do espírito com a matéria. A alma, que é espírito, precisa da matéria para se colocar em comunicação com a matéria bruta, para aquele elemento essenciado, né? Que é aquele aglomerado fluídico em torno da alma. Por isso se chama perispírito, e o espírito precisa disso, e a matéria precisa do espírito para intelectualizá-la, como eu faria com esta bicicleta se eu soubesse andar. Já que não sei, ela não vai me ser útil em absolutamente nada. É uma matéria, tá lá, mas não serve para nada, né? Semana que vem, continuaremos analisando aí este assunto que não é tão agradável assim, mas é importante para o nosso conhecimento, que são esses elementos que compõem esse universo que a gente vive. Muita paz para todos, vamos partir desse aí semana que vem, e que Deus permita estejamos todos encarnados aqui para estudarmos juntos. Senão a gente vem desencarnado mesmo. Muita paz para todos.